Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a alegada presença de mercenários cubanos e russos como reforço às forças policiais e de repressão do ditador Nicolás Maduro. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A aberrante fraude eleitoral realizada pelo ditador Nicolás Maduro na Venezuela foi um processo longo e muito bem elaborado que começou a ser implementado há muitos meses, começando pela prisão, cassação e afastamento dos principais opositores políticos do regime, com destaque para Maria Corina Machado, tornada inelegível por 15 anos pelos tribunais controlados por Maduro. Além da perseguição aos seus oponentes, o regime chavista aplicou a censura, perseguindo jornalistas, sites, revistas, jornais e rádios, além de bloquear, em todo o país, o acesso a dezenas de blogs e sites independentes de notícias. Mas, mesmo com todas essas ações, Nicolás Maduro foi derrotado nas eleições presidenciais do dia 28 de julho, com a oposição apresentando mais de 80% das atas, dando a Edmundo González 67% dos votos, com Maduro recebendo apenas 30%. Mesmo assim, e sem apresentar provas, o CNE, Conselho Nacional Eleitoral, totalmente controlado por Maduro, diplomou o ditador venezuelano e o reconheceu como o vencedor das eleições, apesar de, repito, não terem apresentado nenhuma prova. Ou seja, o ditador Maduro, que efetivamente conta os votos na Venezuela, simplesmente disse que venceu as eleições, passando a acusar a oposição de fascismo e de golpe de Estado. O que aconteceu na Venezuela, antes, durante e imediatamente após as eleições, é como a aplicação, na prática, de um manual com um passo a passo de como fraudar eleições. E agora, alguns dias após as eleições, com o ditador venezuelano ainda se recusando a apresentar provas de que venceu, está decorrendo no país a fase de repressão à oposição, uma fase que envolve obrigatoriamente a força e a violência policial. Como eu disse em outros vídeos aqui no canal, Maduro controla totalmente as forças policiais e militares na Venezuela, graças a promoções em massa que converteram o país naquele com o maior número de oficiais de alta patente em todo o planeta. E foi justamente para demonstrar todo o seu apoio incondicional que os comandantes, liderados pelo ministro da Defesa Vladimir Padrino López, divulgaram um vídeo acusando a oposição de fazer parte de um alegado movimento fascista internacional de ultradireita, com a missão de promover um golpe de Estado para derrubar Nicolás Maduro do poder. Um poder que, é sempre importante lembrar, ele detém de forma ilegal, recusando-se a fornecer provas de que efetivamente recebeu os votos que disse ter recebido. Além do controle das forças armadas e policiais, Maduro também controla totalmente as instituições venezuelanas, com destaque para os tribunais, que desde 1999, quando Hugo Chávez chegou ao poder no país, estão sendo aparelhados e ocupados integralmente por juristas alinhados com o regime chavista. E assim, com o controle completo das forças de segurança e dos tribunais, Maduro está agora avançando para a fase seguinte, que é a repressão brutal e violenta da oposição, visando esmagar qualquer voz que ouse se levantar contra a ditadura. Nesse sentido, a narrativa escolhida pelo regime é o golpe de Estado, que, como referi há pouco, está sendo levantada pelos militares venezuelanos para justificar ações violentas contra os manifestantes. Com a justificativa de estarem combatendo um golpe de Estado financiado por potências estrangeiras, as forças venezuelanas de segurança estão impedindo de forma violenta toda e qualquer manifestação, com os tribunais prendendo e ameaçando com penas de até 30 anos de prisão a qualquer um apanhado nesses protestos, com fontes referindo que mais de 1.000 pessoas já foram detidas desde o dia 28 de julho. No entanto, se ficar efetivamente confirmada a gigantesca vantagem obtida pela oposição nas eleições,
Maduro terá de enfrentar uma massa de indignados formada por quase 70% da população. Para enfrentar tantos opositores, apenas as forças venezuelanas podem não ser suficientes. E é por isso que, segundo diversas fotos e vídeos, estão atuando no país mercenários oriundos de países como Cuba e Rússia. O regime cubano é profundamente sancionado pelos Estados Unidos, limitando muitas opções comerciais e econômicas da ilha, o que significa que, em termos legais, Cuba só é capaz de negociar com outras nações também sancionadas, com a Venezuela a apenas 1.000 quilômetros de distância, sendo o país sancionado mais próximo e mais acessível. Por isso, é do máximo interesse de Cuba que a ditadura de Nicolás Maduro não caia. Não há, obviamente, números precisos sobre alegados militares cubanos na Venezuela, mas, como eu disse, vídeos e testemunhos de locais confirmam que unidades cubanas estão de fato atuando no país. No caso dos russos, as primeiras evidências da presença de mercenários surgiu após os protestos de 2017, com as primeiras provas mais claras surgindo no início de 2019, com a Reuters citando 3 fontes distintas, referindo que um número não determinado de mercenários do grupo Wagner estavam operando no país. Segundo as fontes referidas pela Reuters, os mercenários russos receberam a missão de proteger Nicolás Maduro e membros de topo do seu regime. Uma missão que, segundo outras fontes, foi se expandindo com o tempo, passando a incluir também o treinamento de unidades venezuelanas e até mesmo o reforço das fileiras para missões especiais, como o sequestro e a neutralização de opositores. Naquela época, o grupo Wagner ainda era liderado pelo seu fundador, Yevgeny Prigozhin. Mas após a sua eliminação em agosto de 2023, o grupo passou a estar sob o controle direto do Kremlin, com Vladimir Putin usando esses mercenários para expandir a presença e a influência russa em áreas como no Sahel africano e, é claro, também na Venezuela, com os russos, assim como os cubanos, tendo o pleno interesse em manter Maduro no poder. Mas, no caso da Rússia, o interesse não é tão comercial, mas sim estratégico, tendo em vista a rivalidade de Maduro e os Estados Unidos. A Rússia sabe que se Nicolás Maduro cair, muito provavelmente chegará ao poder um político mais alinhado com os Estados Unidos. Por isso, enquanto Maduro estiver no controle do país, a instabilidade reinará na região, obrigando os Estados Unidos a manter um olhar sempre atento à região do Caribe, principalmente agora que Nicolás Maduro está tomando todas as medidas para a invasão da Guiana, visando a anexação do Essequibo, uma área rica em petróleo e outros recursos minerais. Essa animosidade de Maduro para com os Estados Unidos e a ameaça de uma guerra de invasão e conquista na América do Sul são elementos importantes para Vladimir Putin, pois forçam o Pentágono a manter recursos naquela região que, de outra forma, poderiam ser enviados para áreas de interesse russo, como é o caso da Ucrânia e do Mar Negro. Portanto, os vários vídeos e testemunhos locais confirmam que, de fato, militares cubanos e russos estão atuando na Venezuela, com os cubanos provavelmente sendo mais empregados para reforçar e avolumar as linhas venezuelanas, elevando o número de agentes e combatentes, e com os russos mais dedicados à proteção de Maduro, de membros de topo do seu regime, de instalações estratégicas importantes como portos, aeroportos e refinarias, e também para o treinamento de forças locais e até mesmo para a realização de operações especiais. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. ¿Ustedes son venezolanos? No, cubano. Ah, permiso, señores cubanos, porque venezolanos no son. Que da ejemplo porque la gente
Mira, la única estatua de Chávez que no han tumbado es esta. Y la van a tumbar de bola. Ya hoy menos, no jodas. No pudieron anoche, ya no pueden. No puede. Y ahorita están diluidos.